Futibolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa terceira e última edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. Ó, quarta-feira agora, jogaços aí na Sul-Americana e na Libertadores. E vocês podem apostar na PagBet, uma opção nova que eu trago para vocês aqui. Na PagBet a gente tem um bordão do Acertou, Tá Pago. Com apenas R$1 você já consegue fazer as suas apostas. Lá você pode encerrar a aposta a qualquer momento, inclusive durante a partida. São feitas transferências via Pix, cadastro desburocratizado, atendimento 24 horas por dia, humanizado. E além disso tudo, você tem um Aviator que você pode fazer também a sua fezinha lá, tá bom? Então, lembrando que na PagBet acertou, tá pago. É uma das transferências mais rápidas do Brasil. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Clica lá e se cadastre e comece a apostar também. PagBet, parceira do canal Futibolaço. Bom, galera, sobre Sul-Americana e Libertadores, vou aqui dar 3 dicas. Sul-Americana, Defensa e Justiça e Botafogo, jogão nesta quarta-feira. Na Libertadores, 2 jogos. A equipe do Racing recebe o Boca Juniors e a equipe do Palmeiras recebe o Deportivo Pereira, tá? Então essas são as dicas para vocês fazerem a fazer de vocês lá na PagBet. Bom, vamos começar o vídeo comentando algo que me chamou a atenção e me preocupou bastante, tá? O Vasco vai jogar contra o Bahia no final de semana agora, um jogo decisivaço, e o Vasco vai vir numa pegada agora de 5 jogos, sendo 3 fora de casa, 2 com mando, mas o contra o Fluminense, que é o segundo aqui, bem provavelmente vai ser fora do Rio de Janeiro, ou seja, desses 5, provavelmente só um a gente faz na Colina Histórica, que deve estar liberada, se Deus quiser, a partir de amanhã, quarta-feira. Mas o ponto não é esse. Dos próximos 5 jogos, 4 são confronto direto. Aqui é o Bahia, depois vem o Fluminense, aqui é o Curitiba, aqui é o América Mineiro, e aqui a gente fecha com o Santos na Vila Belmiro, tá? É essa a sequência. Sendo que o Vasco está com 8 jogadores pendurados, sendo que pelo menos 6 deles jogadores aí que podem ser titulares e 5 que nesse momento são titulares. Eu gostaria de passar para vocês a lista desses jogadores. O primeiro, nosso goleiro, Léo Jardim, tá pendurado com 2 cartões amarelos. Tomou amarelinho contra o Bahia, não pega o Fluminense. Depois, o Robson Bambu, com todas as críticas, sujeito a chuva e trovoada, melhorou a lateral direito. O Vasco parou de tomar um caminhão de gol e, nos últimos jogos, o Vasco tem tomado poucos gols. Perdeu para o Palmeiras por 1-0, ganhou do Galo por 1-0, empatou com o Red Bull em 1-1, venceu o Grêmio por 1-0, então os jogos têm ficado nesses placares magros, tá? O Gary Medel, peça-chave fundamental, um pilar da nossa defesa, também está pendurado, tomando amarelinho, está fora do jogo do Flu. Jair, esse não vem jogando muito, é muito provável que ele seja titular, inclusive na vaga do Zé Gabriel, no próximo final de semana, pendurado. Paulinho, jogador peça-chave crucial hoje no grupo, pendurado. Praxedes, pendurado, já ficou fora do jogo do Red Bull, mas aí por força contratual, pertence ao Red Bull Bragantino e está emprestado ao Vasco, pendurado. Figueiredo e Matheus Carvalho, esses 2 não são titulares, estão pendurados aí também, tomando amarelo, não jogam. Então são 8 atletas que nessa sequência agora, em algum momento, pode ficar fora. Tomara até que eles passem ilesos esses jogos aí, ou que o Vasco adote uma estratégia. Se o Jair jogar nessa partida, voltou o Zé Gabriel, toma logo o Jair amarelo nesse jogo, para na partida seguinte você ter o Zé Gabriel e para a próxima você ter os 2 liberados. E de repente já pensa nisso, num outro jogador aqui para uma próxima partida. Pô, o Robson já toma amarelo também, o Puma Rodrigues tem a oportunidade de jogar contra o Fluminense. Depois, para o jogo do confronto direto com o Curitiba, já volta os 2, tanto o Jair como o Puma estão de volta. Enfim, tô pensando aqui numa estratégia, porque pode ser que numa única partida, sei lá,
o jogo da vida da gente seja contra o América Mineiro, rodada atrasada, a gente tenha 6 desfalques tudo nessa partida. Aí vai complicar demais a nossa situação, tá? Outra situação, falando do lado do Bahia, o Bahia não vai ter 2 jogadores. O melhor jogador do Bahia no atual momento é o Cauli. E para nossa sorte, e que ele tenha muita sorte, não seja nada grave, que tão logo ele se recupere e volte a atuar. De forma alguma a gente torce pelo mal dos nossos companheiros aí de profissão, né? Apesar de não ser mais atleta, mas milito no esporte. O Cauli, hoje principal jogador do Bahia, teve um problema no joelho no jogo contra o Botafogo e está fora. O Iago Felipe, que é um reserva, um jogador que entra e sai, inclusive um jogador que jogava no Fluminense até bem pouco tempo, tomou o 3º cartão amarelo e também está fora da partida. Sobre o Payet, tá passando para vocês aí na tela, o Vasco divulgou uma foto do jogador hoje nas suas redes sociais, inclusive divulgou foto dos treinamentos. Os jogadores estão treinando firme e se preparando para essa partida. O Payet vem treinando direto, praticamente não tendo folga, treinando em 2 períodos para fortalecer a questão física. Um jogador que não reclama, tem treinado até os domingos, quer muito voltar a jogar e jogar em alto nível. Pode ser o grande trunfo do Vasco nesse segundo turno aí de campeonato brasileiro, tá? Outra situação que eu gostaria de dividir com vocês, questão da união dos nossos estrangeiros. Na semana passada, o Medel publicou uma foto nas suas redes sociais, ele e todos os gringos ali, né? Puma Rodrigues, Capasso, Orediano, né? Sebastião Ferreira, Verrete, a turma toda reunida ali dentro do CT. Tiraram a foto no banco de reservas ali e hoje, né? Hoje à noite a rapaziada saiu para jantar num restaurante ali no Village Mall, comeu uma carninha. Então você vê o grupo muito unido e é normal. Sempre que tem estrangeiro no Vasco, a panelinha dos gringos anda junto, tá? Até aqui a gente não tem nenhum relato de grupo dividido, né? A gente tinha algum zum na época do Benítez e do Cano, mas hoje, graças a Deus, o clima é muito bom e a rapaziada tá unida e isso é excelente, tá? Uma notícia boa para trazer para vocês. Agora vamos aqui a outros fatos importantes. Primeiro, lembra que eu trouxe para vocês uma informação de que um sócio do Vasco tinha processado o Vasco na justiça por uma propaganda enganosa no plano do sócio torcedor do Vasco. Inclusive o Vasco modificou a plataforma, o Vasco recorreu e a indenização / multa que o Vasco seria obrigado a pagar foi cancelada, tá? Eu vou até ler para vocês a matéria, tá bem curtinha, para vocês entenderem melhor do que se trata. A Prefeitura do Rio de Janeiro cancelou a multa ao Vasco por não cumprimento do plano de sócio-torcedor no jogo contra o Palmeiras na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, dia 23 de abril. O clube havia sido notificado por auto de infração com multa de R$ 72 mil pela partida no Maracanã, quando um torcedor se sentiu lesado por não ter direito a parte dos benefícios do programa de sócio. O departamento jurídico do Vasco recorreu depois de fazer acordo e devolução de parte do dinheiro ao torcedor, que alegou não ter conseguido comprar ingresso com desconto, nem com fila preferencial, nem para ele nem para o convidado no Maracanã mais. O clube também fez ajuste na propaganda do plano, colocando que os descontos são aplicados em jogos em São Januário, o que não havia antes. O cancelamento da multa ao Vasco foi confirmado pela Secretaria de Cidadania da Prefeitura do Rio, que havia considerado falha do clube em cumprir os termos da oferta, e verificou-se a ausência de informação clara e precisa e a publicidade enganosa também. A partida entre Palmeiras e Vasco terminou 2-2, com 60 mil pessoas e renda de 3,3 milhões, tá? Quem fez a matéria foi o Globoesporte.com. Tá feito o registro aí e trouxe a atualização. Agora vamos às notas oficiais do Vasco e aqui a gente encerra. Primeiro, o Vasco emitiu uma nota agora há pouco sobre essa questão da arbitragem, né? De toda essa situação, desse estresse que rolou pela questão aí do VAR, porque eu trouxe para vocês no vídeo anterior justamente a questão do áudio do VAR, né? E a análise do CNM, que gerou uma revolta generalizada, não só no Vasco, como também em comentaristas de arbitragem. E vamos aqui a nota do Vasco sobre o tema. O Vasco recebeu com perplexidade a posição da CBF de defender a absurda anulação do legítimo gol contra o Palmeiras
no último dia 27. Por mais que queira defender seu quadro de arbitragem, a confederação tem o dever de zelar pelo cumprimento da regra do jogo e pela isonomia entre as equipes, algo que está em xeque após mais um duelo em que nosso clube foi prejudicado. Na manhã de hoje, o Vasco, representado pelo seu CEO Lúcio Barbosa e pelo diretor de futebol Paulo Brax, reiterou em visita à sede da CBF nossa exigência para que o clube tenha árbitros de primeira linha em nossas partidas e que episódios como o de domingo não se repitam. Então tá feito o registro do Vasco e o comunicado oficial. Então é isso, galera. Assim a gente encerra a nossa terceira e última edição. Amanhã, próximo da hora do almoço, eu chego com a nossa primeira edição, beleza? Chegou até aqui, ó. Deixa o like aí que ajuda a gente bastante. Lembrando que a resenha continua aqui embaixo nos comentários. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, de volta, nós estamos junto. Valeu, fui!